Bom, chegamos à semana 3 e agora vai ver a terceira lei de Newton e um pouquinho de força de atrito. Vamos lá? Viu a primeira lei de Newton e sobre massa, peso, equilíbrio de corpo, né, que é a lei da inércia. Então, a massa do corpo é a medida da inércia, a gente mede ela em quilograma. Força, a interação entre dois corpos, e a unidade de força do sistema internacional é o Newton. E peso é a força com que a Terra atrai os corpos para si. Então, tudo que tem massa tem a ação da gravidade. Então, peso é massa vezes gravidade. A lei da inércia é que todo o corpo vai tender a continuar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. E é condição de equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio para partículas é que a força resultante seja igual a zero. E a gente viu que para outros corpos vai ser o momento também para corpos extensos, além da força resultante, o momento, o torque resultante igual a zero. A segunda lei de Newton, a gente viu que força é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, o resultado, a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo é igual a massa vezes aceleração, né? Então, aí a fórmula do peso e da força resultante. A terceira lei, então, vai ser o princípio da ação e reação. Então, quer dizer, para toda ação corresponde uma reação. Essa reação tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Então, a gente pode dizer que no universo as forças andam aos pares, porque se para toda ação, para toda força de ação, eu tenho uma força de reação, então se eu pudesse somar todas as forças do universo, eu teria um número par de forças, né? Porque elas andam aos pares. Então, por exemplo, eu não consigo empurrar a parede, a mesma força que força, geralmente a gente fala que ela ou deforma ou altera o estado de movimento. Eu empurrando uma parede, eu não consigo tirar ela do lugar. Então, não estou fazendo força. Está errado? Não, não é por isso. É porque com a mesma força que eu empurro a parede me empurra, né? Então, as forças de ação e reação, elas têm intensidades iguais, direção iguais, mas sentidos opostos. E uma coisa que é muito importante, elas acontecem em corpos diferentes. Então, a parede não se move, por quê? Porque com a mesma força que eu estou empurrando a parede está devolvendo em mim. Por isso, quando você for dar um murro na parede, você dá devagar para machucar menos sua mão. Força de atrito. Bom, vai falar um pouquinho nesse PET, nessa semana, sobre força de atrito. Então, por exemplo, esse cavalinho aí puxando esse peso. Essa força dele está inclinado. Na física não me interessa nada inclinado. É tudo ou na direção do movimento ou perpendicular a essa direção. Então, primeira coisa que se faz é pegar essa força aí e decompor ela em componente horizontal e componente vertical. Então, o que me interessa não é a força F, é a componente horizontal Fx, que é o que vai arrastar, o que vai fazer a mágica acontecer, e o Fy, que aí ele está equilibrando, está ajudando a equilibrar, a diminuir o peso. E a gente vê, o peso então é sempre vertical e para baixo. Outra força que a gente pode identificar aí vai ser a reação normal de apoio. Todo o corpo, vocês estão vendo que o peso não afunda no solo e nem flutua, né? Então, para ele flutuar, o Fy teria que ser maior que o peso. Então, a gente tem a reação normal de apoio, que se a força não fosse inclinada, ela seria no mesmo valor do peso. Como eu tenho o Fy aí e não tem movimento vertical, então a normal mais a componente y tem o mesmo valor do peso. Então, a reação normal de apoio. O chão está tendo que devolver nesse bloquinho
uma força menor do que o peso dele, porque o cavalinho está puxando aí de forma inclinada, de forma a matar um pouquinho da componente vertical aí, do peso. Outra coisa que pode aparecer aí, porque se não é um lugar perfeitamente liso, onde eu posso deslizar por inércia, e se fosse assim, só dava uma puxadinha e podia soltar, não precisava ficar arrastando. Então, isso quer dizer que deve ter força de atrito. A força de atrito aí, ela é sempre contrária à força resultante. Ela nunca tem a mesma direção e sentido da força resultante. Então, esse Fx, que é o que está fazendo, provocando o movimento, ele é maior que a força de atrito. No máximo, a força de atrito vai ser igual ao que a força que está provocando o movimento. Se ela for igual, o movimento estará sendo um movimento uniforme, né? Então, tem algumas coisas sobre a força de atrito. A força de atrito, então, ela nunca vai estar como resultante do movimento. Ela nunca provoca movimento. A força de atrito, ela só atrapalha o movimento. Ela nunca vai ter o mesmo sentido do movimento. Ela sempre vai ser contrária a ele. A função, ela só existe para atrapalhar. E o cálculo dela deve considerar todas as outras forças, porque eu não tenho uma fórmula exata para calcular a força de atrito, não. A força de atrito depende das forças que está atuando. Eu tenho dois tipos de atrito. Eu tenho o atrito estático, que é quando eu não consigo mover alguma coisa por causa do atrito. Então, o atrito estático, a força de atrito estático para o mesmo objeto, para o cavalinho arrancar esse bloco daí, vamos supor que ele tem uns 500 quilos, para ele puxar, começar a entrar em movimento, ele teve que fazer mais força para vencer o atrito estático. Ele só conseguiu vencer a hora que ele fez uma força maior que a maior força de atrito possível, né? A força de atrito máximo a gente pode calcular como coeficiente de atrito, que vai depender das duas superfícies aí que estão em atrito e da reação normal de apoio. Então, quando eu uso uma força inclinada, como no caso aí, eu diminuo a força de atrito porque eu diminuo a reação normal de apoio. Então, a força de atrito está ligada à reação normal de apoio. E eu tenho esses casos. A força de atrito, então, vai ser... Eu vou calcular a força de atrito dinâmica. Quer dizer, está em movimento, então, tem força de atrito e está em movimento, aí eu posso usar o coeficiente de atrito vezes a reação normal de apoio. Mas se está parado, se o atrito é estático, eu não vou conseguir calcular vai depender da força. Porque às vezes a força máxima é 500 newtons. Mas se eu empurrar com 100 newtons, a força de atrito vai ser 100 newtons. Se eu empurrar o objeto com 200 newtons, vai ser 200 newtons. Quando eu empurrar com 500, ele não vai entrar em movimento. Mas a hora que eu com 500,0000001, aí ele vai entrar em movimento. Quando ele entra em movimento, esse coeficiente de atrito passa a ser menor, ele passa a ser o coeficiente de atrito dinâmico e diminui. Aí eu posso calcular pela fórmula, mas eu espero que vocês tenham entendido que é só no caso da força máxima de atrito. Então, vamos corrigir aí os exercícios dessa semana. No primeiro, fala, um jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 newtons. Então, força é interação entre dois corpos. Quando que está ocorrendo força, ação e reação? Quando o pé do jogador está em contato com a bola. Saiu do contato, já não tem mais força atuando. Se o jogador aplicou 9 newtons na bola, a bola reagiu com
com 9 newtons no pé do jogador, né? Então, a resposta vai ser o quê? 9 newtons. Qual corpo exerce a força de reação? Se a ação foi do jogador, a reação vai ser da bola. Na questão 2, um fusca em movimento acelerado num determinado instante atinge a velocidade de 90 km por hora, quando se envolve em uma colisão frontal com um caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o fusca exerce no caminhão. Bom, então, por que o fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? A primeira resposta já está na cara que é igual, né? Por quê? Ação e reação. A mesma força que o fusca exerceu no caminhão, o caminhão exerceu no fusca. Agora, é igual, por que que o fusca sofre mais? Porque ele tem menos massa. Então, ele vai receber uma aceleração maior, ele vai receber a pancada para ele vai sofrer mais porque ele é menor, né? Então, é aquela lei do mais forte. O mais forte acaba sofrendo menos, né? Por ter menor massa, quer dizer, menos inércia, o fusca acaba sofrendo maior dano. Depois, na 3, ele fala sobre o lançamento de foguetes, né? Ele conta toda uma história aí e manda você fazer uma pesquisa e explicar com suas palavras como ocorre o lançamento de um foguete espacial, isso considerando as leis de Newton. Bom, lançamento de um foguete espacial, a gente tem todas as leis ali atuando. No lançamento, principalmente, o que ocorre é a terceira lei de Newton, porque os motores vão expulsar aquela turbina, você sabe que trabalha com ar, com pressão de ar, e quando você tem fluidos, a gente tem uma força que chama empuxo, que ela é sempre vertical e para cima. O peso é sempre vertical e para baixo. Então, os motores, eles provocam uma descarga de gases ali que são maiores, que vão provocar uma pressão e fazendo uma força maior do que o peso do foguete. Com isso, o empuxo vai ser maior. Aí eu vou ter essa reação, né? O motor vai empurrar com esses gases a superfície vai empurrar o foguete para cima. Então, eu vou ter uma paração e reação. E aí, eu vou ter a segunda lei de Newton, vou ter uma resultante que vai provocar uma aceleração. E quando esse foguete sai da atmosfera terrestre, aí a primeira lei deixa de agir e a segunda lei, ele desliga o motor e continua a viagem pela primeira lei de Newton, conservando lá, e ele vai conservar a velocidade que ele tem. Na questão 4, ele te dá 3 caixas de mesma massa, tudo com 4 kg, aí puxadas por uma força F. Então, ele quer que você ordene em ordem decrescente, quer dizer, da maior para menor em função das grandezas. Aceleração. Gente, esses bloquinhos estão ligados na B e na C. Então, é como se a força estivesse puxando uma força de 4 no A, de 8 no B, de 12 no C. O que acontece? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, quanto maior a massa, já que a força é a mesma, menor a aceleração. Aí a gente vai ter que a aceleração do A é maior que a do B e é maior que a do C. Já a tração ou tensão é a força em fio. Então, aqui, no último bloquinho, seja do B ou do C, a tensão, a tração, aí vai ser a força resultante. Então, a força resultante para puxar um bloquinho, como vai depender da aceleração? A massa é a mesma. Como a aceleração no B é maior que no C, a tração no B também vai ser maior que a tração no C, né? E aí a gente fica que a tração no B é maior que a tração no C. Então é isso, com isso a gente conclui os exercícios da semana 3. Até a semana 4.